envolvendo o presidente Lula em uma entrevista marcante com o senador Jorge Cajuru, possivelmente com implicações para Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal, Federal STF. Vou interpretar isso como uma solicitação para explicar ou contextualizar algo relacionado a essa situação, com base no que sei até o momento, considerando que hoje é 23 de fevereiro de 2025. Recentemente, Lula concedeu uma entrevista ao programa PODK Liberados, apresentado por Cajuru e pela senadora Leila Barros na Rede TV, que foi ao ar em novembro de 2024. Foi a segunda entrevista do programa, gravada dias antes, e Cajuru, um senador conhecido por sua trajetória jornalística e posições, muitas vezes polêmicas, conduziu a conversa com o presidente. O programa tem gerado debate sobre isenção, já que Cajuru é do PSB, partido aliado de Lula, mas ele afirma que já entrevistou tanto apoiadores de Lula quanto de Bolsonaro, como Hamilton Mourão e Tereza Cristina, mantendo um equilíbrio. Quanto ao Bolsonaro encurralado no STF, isso pode se conectar às investigações em curso contra o ex-presidente. Em 2025, Bolsonaro continua enfrentando processos no STF relacionados a eventos como a tentativa de golpe após as eleições de 2022 e a disseminação de desinformação durante seu mandato. A entrevista de Lula com Cajuru pode ter tocado em temas sensíveis, como a relação entre o executivo e o judiciário ou críticas ao governo anterior, o que frequentemente coloca Bolsonaro em uma posição defensiva nos tribunais. Se você quis dizer Lula dá show, no sentido de uma performance notável, a entrevista foi descrita por Cajuru como de alto nível, sugerindo que Lula se destacou, talvez com declarações impactantes ou estratégicas. Não tenho o conteúdo exato da entrevista, mas historicamente, Lula usa esses momentos para reforçar sua narrativa de recuperação do país pós-Bolsonaro e para destacar contrastes com o adversário. Se você tem algo específico em mente sobre essa entrevista, ou quer que eu aprofunde algum aspecto, como o que Lula disse, o contexto no STF ou a reação de Bolsonaro, é só me dar mais detalhes. O que exatamente você gostaria de saber ou discutir sobre isso? E suas implicações, especialmente no contexto das tensões políticas e judiciais envolvendo Bolsonaro e o STF em 2025. A entrevista de Lula no programa PODK Liberados, exibida em 10 de novembro de 2024, não foi apenas um momento de exposição midiática, mas também uma oportunidade para o presidente reforçar sua narrativa política, num cenário de polarização contínua. Embora eu não tenha acesso ao conteúdo exato do que foi dito, o contexto sugere que Lula pode ter abordado temas como a consolidação da democracia, após os eventos de 8 de janeiro de 2023, a recuperação econômica e social do país e, possivelmente, críticas indiretas ou diretas a Bolsonaro. O fato de Cajuru, um senador da base aliada, ser o entrevistador levanta questões sobre o tom da conversa, provavelmente favorável a Lula, mas também sobre o peso político desse tipo de aparição. Enquanto isso, a menção a Bolsonaro encurralado no STF reflete a situação delicada do ex-presidente em 2025. Até agora, as investigações sobre a tentativa de golpe pós-eleições de 2022 avançaram significativamente. Em fevereiro de 2025, a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou uma denúncia formal contra Bolsonaro e outros 33 envolvidos, acusando-os de planejar um golpe de Estado que incluía até a possibilidade de assassinato de figuras-chave, como o presidente eleito Lula, o vice, Geraldo Alckmin, e um ministro do STF, provavelmente Alexandre de Moraes, dado seu papel central nessas apurações. A denúncia, com 272 páginas, descreve uma operação de execução do golpe que Bolsonaro teria endossado. Segundo a PGR, esse documento é um marco, pois transforma suspeitas em acusações formais, colocando pressão inédita sobre o STF para julgar o caso. O encurralamento de Bolsonaro no STF não é apenas jurídico, mas também político. Sem o foro privilegiado desde que deixou a presidência, ele agora responde na justiça comum. E os inquéritos que antes tramitavam sob o Supremo, como os das fake news, interferência na PF e os atos golpistas, estão em fases avançadas. A rejeição de pedidos de arquivamento pela PGR e a atuação firme de Moraes indicam que o cerco está se fechando. Além disso, o caso das joias sauditas e a suposta fraude no cartão de vacinação adicionam camadas de complexidade à sua situação legal. Para Lula, esse cenário é uma oportunidade de consolidar sua liderança e legitimar seu governo como um contraponto ao que ele chama de extrema-direita raivosa. Na entrevista com Cajuru, ele provavelmente enfatizou a necessidade de fortalecer as instituições democráticas
algo que já destacou em falas anteriores, como na CNN Internacional em 2023, quando disse que as forças de segurança estavam comprometidas com o golpe, em 8 de janeiro. Esse discurso não só justifica suas ações políticas, como a intervenção em Brasília, mas também serve de alerta contra futuras ameaças. No entanto, o tema vai além da rivalidade Lula-Bolsonaro. Ele toca na fragilidade e na resiliência da democracia brasileira. O envolvimento de militares e policiais nos eventos golpistas, conforme apontado nas investigações, expõe uma ferida histórica. A influência persistente de setores autoritários nas forças de segurança, herança da ditadura. A rápida reação das instituições em 2023, STF, mídia, governo, foi elogiada por analistas como uma vantagem sobre a resposta mais lenta do ZIUA ao 6 de janeiro de 2021. Mas a pergunta que fica é: até que ponto essa união institucional será suficiente para evitar novos abalos, especialmente se Bolsonaro e seus aliados mantiverem apoio popular significativo? As camadas políticas, sociais e históricas que conectam a entrevista de Lula com Cajuru, a situação de Bolsonaro no STF e o momento atual do Brasil em 23 de fevereiro de 2025. A entrevista de Lula no Podcast Liberados com Jorge Cajuru reflete uma estratégia calculada. Em 2024 e início de 2025, o governo Lula enfrentou desafios para manter a coesão de sua base e avançar sua agenda, como a reforma tributária e o combate à desigualdade, enquanto lidava com uma oposição ainda energizada pelo bolsonarismo. Escolher um programa conduzido por um aliado como Cajuru, mas com audiência potencialmente ampla na Rede TV, permite a Lula falar diretamente ao público sem o filtro de grandes emissoras, que muitas vezes o pressionam, sobre temas espinhosos, como inflação ou a relação com o Congresso. É provável que ele tenha usado esse espaço para reforçar sua imagem de estadista conciliador, mas também para mandar recados ao judiciário e à oposição, destacando o contraste entre sua gestão e o caos atribuído ao governo Bolsonaro. Enquanto isso, o encurralamento de Bolsonaro no STF é um divisor de águas. A denúncia da PGR de fevereiro de 2025, que o acusa de liderar uma tentativa de golpe, não é apenas um ataque jurídico, mas um teste para a solidez das instituições brasileiras. O documento detalha reuniões em que Bolsonaro teria discutido abertamente a decretação de estado de sítio e a prisão de adversários, com apoio de militares de alta patente, alguns já presos, como o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes, que se recusou a aderir ao plano, mas confirmou as intenções em depoimento. Esse nível de evidência, combinado com delações de figuras como Mauro Cid, torna a defesa de Bolsonaro mais frágil. Ele, que já perdeu aliados importantes como Mourão e setores do agronegócio, agora depende de sua base radicalizada e de narrativas de vitimização. O julgamento no STF, que deve começar em 2025, será um espetáculo político. Alexandre de Moraes, relator do caso, tornou-se um símbolo de resistência ao bolsonarismo, mas também uma figura controversa, acusada por críticos de extrapolar suas funções. Sua condução implacável, bloqueio de contas, prisões preventivas, censura de redes, foi eficaz para desarticular redes golpistas, mas alimenta o discurso de perseguição entre apoiadores de Bolsonaro. Isso cria um paradoxo. O STF fortalece a democracia ao punir ameaças, mas arrisca sua legitimidade se parecer autoritário demais. Para Lula, esse cenário é uma faca de dois gumes. Por um lado, a queda de Bolsonaro no judiciário enfraquece seu maior rival e valida a narrativa de que o PT salvou o país de um projeto autoritário. Por outro, o governo precisa evitar que o foco em Bolsonaro desvie a atenção de suas próprias promessas. Em 2025, a economia cresce lentamente, mas a inflação persistente e o desemprego ainda pesam. A entrevista com Cajuru pode ter sido um esforço para equilibrar isso, celebrar a estabilidade democrática, enquanto aceno a políticas sociais, como o Bolsa Família Renovado, que enfrenta críticas por falhas na execução. Olhando mais fundo o embate, Lula-Bolsonaro-STF reflete uma tensão histórica no Brasil. A disputa entre democracia e autoritarismo, agravada por desigualdades estruturais. O bolsonarismo, mesmo acuado, não desapareceu. Pesquisas recentes mostram que cerca de 25% da população ainda o apoia fervorosamente, especialmente no Sul e em áreas rurais, onde a rejeição ao sistema e ao PT permanece forte. As Forças Armadas, apesar de recuarem após 2022, seguem como uma incógnita. O silêncio de generais sobre as denúncias contra Bolsonaro sugere cautela, mas não garantia de neutralidade futura.
Internacionalmente, o caso brasileiro é observado de perto. A tentativa de golpe de 2022 e sua apuração ecoam crises, como o 6 de janeiro nos TEWA, mas o Brasil se destaca pela resposta rápida do STF e pela ausência de um partido tão estruturado quanto os republicanos para dar sustentação a Bolsonaro. Isso pode posicionar Lula como um líder regional em defesa da democracia, mas também expõe o país a críticas. Se o processo contra Bolsonaro for visto como politizado, o que está em jogo em 2025 vai além de Lula ou Bolsonaro. É sobre como o Brasil lida com suas fraturas, entre elites e periferias, entre instituições e ruas, entre passado ditatorial e futuro democrático. Quer que eu foque em algum desses ângulos? Como o impacto social ou o papel da mídia nisso tudo?